Boa tarde, seja bem-vindo à edição de 22 de fevereiro de 2026 do programa a seguir. Já sabe que nós aqui falamos de forma descontraída, mas também trazemos abordagens que têm a ver com temas que marcam a sociedade para que você desse lado esteja informado. Hoje não será diferente, vamos olhar num tema que diz respeito ao dia-a-dia de pais que se reinventam para cuidar de filhos autistas. Quando nós olhamos para esses pais e enxergamos melhor pais corajosos, pais que se doam, pais que também descansam, mas têm um desafio muito forte pela frente. Estudar, ler, adaptar-se e perceber efetivamente como funciona o comportamento de uma criança com espectro de autismo. Tais pais que também fazem parte desta sociedade angolana têm um dia-a-dia, como já disse, muito desafiante. Mas além disso, o amor, o carinho, o vê-los a crescer com saúde faz toda a diferença. E é sobre isso que vamos abordar hoje nesta edição do A Seguir, onde o nosso convidado claramente especial é você desse lado. E cá também temos convidadas que eu passo a apresentar. Delma dos Santos é psicóloga clínica e especialista em saúde. Seja bem-vinda ao A Seguir. Obrigada, Hilda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, está connosco também a Angelina Delgado. Angelina é mãe de autista. Angelina, boa tarde e seja bem-vinda. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Portanto, vamos começar olhando para esta abordagem interessante e se fizermos aqui uma recapitulação em relação aos dados que marcam o autismo no nosso país, vamos observar que não é um dado tão inferior, porque falamos aqui de cerca de 576 mil pessoas que podem viver com transtorno de espectro de autismo, o que significa uma prevalência assumida muitas vezes com base em estimativas globais. E, Angelina, eu vou começar mesmo por si. Já descrevi aqui um pouco do dia-a-dia, mas na prática é extremamente diferente, não é? É extremamente diferente e eu vou querer que faça uma breve introdução de como é o dia-a-dia de uma mãe de uma criança autista, mas é para daqui a pouco, porque vamos acompanhar com detalhe uma peça que nos vai revelar sobre informações relevantes em relação ao tema hoje do A Seguir. Ter filhos é sempre motivo de alegria para qualquer família, sobretudo quando nasce e cresce com saúde e sem limitações. Acontece que há uma década e meia o casal Palma enfrenta um drama: cuidar de 2 filhos com necessidade especial. Nos desviaram por um caminho que nos levou à frustração, porque nos mandaram fazer exame que não existia, deram uma medicação que não era medicação para ele. Sorte, o meu sogro, ele farmacêutico que é, um belo dia eles pararam, vamos investigar esse medicamento que o médico mandou. O bom é que nós não chegamos a pegar o medicamento, porque aqui também estava difícil. Tínhamos que mandar vir o medicamento. Quando investigamos a fundo, nós ficamos, podíamos ter ele morto, que era um medicamento tão pesado que não era nem para a idade dele, nem para o diagnóstico dele. Então, qual foi a solução que nós arranjamos já sem meios financeiros para dar continuidade e buscar uns outros tratamentos? Ele inclui no ensino normal, porque o ensino especializado aqui não é só restrito como inexistente. Apesar das dificuldades, os filhos participam ativamente nas tarefas de casa, mas a paixão pela língua inglesa e o bom prato à moda angolana consta dos desejos diários de Ícar. A minha disciplina favorita neste exato momento é a geografia em inglês, porque antigamente eu não sabia falar inglês, mas com a ajuda do meu pai eu aprendi a estudar inglês. Então me puseram numa escola para eu estudar, para eu falar inglês e estudando ao mesmo tempo. A realidade fez com que os pais largassem tudo para cuidar dos meninos num novo estilo de vida mais presente e participativo. A maior mudança foi olhar para os nossos filhos, olhar para eles e começar a ver a dificuldade dele e passar aquilo também para o meio em que ele está, a escola. Tranquei a faculdade,
Saía do serviço para chegar em casa, auxiliar o pai, que eu encontrava ele cansado também, mas mesmo assim estava difícil. Estava difícil eu ser a gestora num serviço, ser mãe de uma criança que precisava de necessidades. O que é que eu fiz? Parei de trabalhar. Além da realidade desta família, fomos ver de perto como funciona o projeto da Associação de Apoio a Pessoas do Espectro Autista e Transtorno Global de Desenvolvimento. Um dos professores de Educação Física é autista, mas leva a sério o desporto. Abdominais, tríceps e também pole de chinelo. Treinar faz bem à saúde. Além da participação desportiva dos alunos, assistimos a uma aula de cidadania, onde Gabriel destacava-se ao longo da aula. Ok, Gabriel. Convenção, acordo feito por muitos países para garantir que as crianças e os adultos sejam tratados de forma justa. Nós trabalhamos aqui a pegada, estamos a trabalhar com estes meninos na habilidade da escrita, na habilidade da oralidade e temos também uma disciplina que é a cidadania dos deveres, para que eles saibam quais são os deveres, quais são os direitos dos meninos autistas. Nós sobrevivemos por meios próprios e também por apoio de algumas instituições particulares e privadas. Uma das preocupações das famílias tem a ver com o diagnóstico assertivo, pois o casal Palma afirma que só conseguiu saber o que realmente os filhos tinham em uma unidade de referência do país. Eu digo assim, não sei se o termo é sorte, mas tivemos a sorte de encontrar alguém que nos dirigiu ao Bem Cuidar e foi o Bem Cuidar que conseguiu nos dar um diagnóstico que ia de acordo com aquilo que nós vivemos com ele durante esses anos todos. A resposta atiçou a curiosidade e obrigou a nossa equipa de reportagem a conhecer esta unidade denominada Centro Bem Cuidar, onde o desporto, lazer e saúde coabitam no mesmo espaço, mas com as devidas delimitações. A primeira curiosidade era saber qual é o segredo do diagnóstico clínico assertivo neste centro especializado. Para poder fazer o diagnóstico do espectro autista, é importante a valoração integral de um doente. En este caso, de una crianza, donde se hace una evaluación conjunta, donde participan neuropediatra, defectologista, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Hay una observación conjunta en esa consulta, en esa primera consulta que se llama una consulta integrada ou uma consulta multidisciplinária. Depois da observação detalhada, é feito um plano de neuroreabilitação que passa no jardim sensorial, onde se despertam os 5 sentidos do ser humano: o barulho das cascatas, o som dos passarinhos, areia, pedras. Ao longo do caminho, num ambiente natural, estão ao dispor das crianças com espectro autista. Esse jardim sensorial tem uma proposta diferente para as crianças que têm transtorno do espectro do autista, porém tem diferentes tipos de texturas. Questionamos ao especialista em neuropediatria se o autismo tem um fator hereditário ou externo e a resposta foi a seguinte: 2 causas fundamentais, genéticas e ambientales. El trastorno del espectro autista es una enfermedad que no se cura. O setor da saúde no país enfrenta um desafio quanto à questão do autismo, pois até o momento o único hospital público do país, Pereira Inglês, está a levar a cabo a primeira intervenção de transtorno neurodesenvolvimento a custo zero para mais de 300 crianças na província do Bengo. Dados científicos apontam que a partir dos 6 anos de idade, os pediatras devem observar patologias do Fórum do Desenvolvimento Neurológico e do Espectro Autista durante as consultas de puericultura. Aqui o retrato em relação às dificuldades de algumas famílias, principalmente aquelas que têm crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, especificamente o espectro do autismo, e também o desafio dia a diário em relação às instituições de saúde quanto a estas crianças. E vamos começar a olhar aqui para
os pais, né? Temos aqui uma mãe, a Angelina Delgado, é mãe de autista. Tal como disse a Angelina, os pais depois tornam-se terapeutas, reinventam-se, têm de rever a agenda para que realmente consigam dar o melhor e acompanhar o processo de crescimento desses filhos. Conte-nos como foi com o Tó. O Tó está agora com 27 anos, não é? E esteve aí, a Angelina emocionou-se porque viu o filho. Como foi o processo para que se chegasse até esta fase dos 27 anos do Tó? O processo foi difícil, desafiador. Todos os pais autistas têm desafios diários. Os desafios são diários. E o Tó está com 27 anos. Nasceu numa época em que não tinha diagnóstico. Nós aqui estamos a falar sobre autismo, uma coisa de 5, 6, 7 anos. Há 20 anos, quem era o Tó? Era aquela pessoa sem diagnóstico, tida como burro, boelo, não bate bem. E ninguém melhor do que a família que é para poder acolher os nossos filhos. Então, se os pais não se reinventarem, não vamos ter filhos funcionais. Então, as técnicas, nenhuma terapia substitui a família, costumo falar isso. Por mais excepcional for o centro, a escola, mas os pais precisam se reinventar para terem filhos funcionais. E hoje, vendo o desenvolvimento do Tó foi emocionante, muito emocionante. Então, digo aos pais que não precisam desistir, busquem ajuda, a rede de apoio é muito importante. Por trás de toda aquela recuperação há uma família que se entrega por inteiro, não é? Eu comecei a trabalhar só há 6 anos. Então, o meu primeiro emprego foi aos 40 anos. Então, eu fui várias vezes rejeitada por centros, não centro de acolhimento, creches. Por exemplo, aparece um emprego, dá um bom salário, aliás, um salário justo, vou meter o meu filho para a creche. E eles categoricamente, naquela altura, diziam assim, não aceitamos esse tipo de pessoas. O que você vai fazer? Precisa sobreviver, precisa alimentar a família. Então, fui desenvolvendo negócios em casa. Depois, ir para o mercado, muitas vezes tem que levar o filho às costas porque não tem com quem ficar. Os irmãos ficavam sim, mas tem aquele período. O irmão tem um horário que fica em casa, mas tem um outro horário que ele precisa ir para a escola. Então, a mãe tem que arranjar técnicas que é para conseguir empreender, fazer alguma coisa para casa e cuidar, ao mesmo tempo, cuidar do filho. Sim. Portanto, eu já regresso a si, Angelina, porque é muito interessante e precisamos ouvir mais sobre esta abordagem do vosso dia a dia para que os outros pais que estão a acompanhar nesse momento a seguir percebam e sintam também este acolhimento para continuarem a dar o seu melhor. Está connosco, como já fiz menção, Delma dos Santos, que é psicóloga clínica. Delma, do ponto de vista psicológico, é muito desafiante, não é? Principalmente quando se faz algumas renúncias, como deixar o local de trabalho, como reduzir algumas horas, principalmente para o cuidado próprio. Portanto, são mães, são pais que têm de fazer muitas adaptações. Que avaliação é que faz e, nesse período, qual é a melhor postura psicológica para que não se torne tão pesado? É impossível, dentro da nossa realidade, essa particularidade não ser pesada. Infelizmente... Existem alguns fatores que assim contribuem? É duro ter que dizer que é muito mais difícil do que fácil. Vamos olhar para a nossa estrutura social. Nós ainda, infelizmente, não temos uma lei que vai assegurar os pais dessas mesmas crianças portadoras de uma particularidade atípica. Nós estamos a falar de uma deficiência do neurológico, que quando é afetado, este comportamento é levado para a vida toda, ou seja, o autismo não tem cura. Estamos a falar de uma particularidade que não tem cura, mas que temos que trabalhar todos os dias para que essa criança possa estar dentro daquilo que é uma inclusão social. Mas vendo a nossa realidade, vamos ver criança mais excluída do que incluída.
Estamos a falar de uma sociedade onde vamos também avaliar o próprio fator cultural, vamos avaliar o próprio fator familiar. Pais aqui, estava aqui a falar muito bem a mãe do Tó, do nosso guerreiro Tó, que passou por essa particularidade da rejeição. Mas a rejeição não acontece só no contexto social, como creches e escolas. Vai acontecer no mesmo seio familiar, onde muitas das vezes os próprios pais, quanto casal, um ou outro pode começar a apresentar a rejeição, a não aceitação, em que vai o quê? O contexto familiar. Por exemplo, na minha família não tem essa particularidade. Nós nunca ouvimos falar sobre essa doença. Esta particularidade pertence à sua família. Casais já que poderiam ser o apoio um do outro dentro dessa condição, mas o que temos observado é que desde o momento em que uma criança recebe o diagnóstico, e aqui relembrar que o diagnóstico não é sentença, estamos a falar de particularidade máxima em que muitos pais poderão sim optar pelo divórcio. Então, estamos a falar de uma criança que automaticamente ainda tem dificuldade para entender a diversidade que vai encontrar no fator social e familiar, mas que já vai encontrar uma desestruturação familiar e que vai ser apontada como a causa de muita separação desses mesmos pais. Principalmente naquele caso em que o casal não aceita o diagnóstico. Ou seja, o caso de preconceitos, de mitos, não é? A nível da família, que ainda existe. É familiar, é cultural, é social, é um misto de informações que não são aplausíveis, que chegam nessa família e que a família entende que tem que restringir esse mesmo diagnóstico. Estamos a falar de uma particularidade onde vai existir acusações, negações e automaticamente o abandono. Então, estamos a falar de uma criança que é vista como causador da separação de um lar, tudo porque a tia, a mãe, o primo, ou até mesmo o próprio casal entendeu que na família nunca se teve um caso como este. Então, aí começa a ter o abandono. E, infelizmente, nós não temos uma lei que vai salvaguardar esses pais. Temos mães atípicos, de filhos atípicos, que têm de trabalhar, às 8 horas do dia, 9, 10, porque não é compreendido que ela tem de sair mais cedo para poder cuidar do filho, porque entende-se que todos nós somos mães. Mas não, há uma diferença grande entre uma mãe que tem um filho atípico e uma mãe que tem um filho não atípico. Estamos a falar de filhos que vão precisar de uma atenção especial, sim. Então, dentro da nossa realidade, não vamos aqui dizer que não é fácil, já temos muitos meios para auxiliar, porque nós não temos. Nós temos mais crianças atípicas fora do ensino escolar do que dentro do ensino escolar. Estamos a falar de uma condição financeira que o particular muitas das vezes oferece. E o valor do que é cobrado não é uma coisa fácil. Nem todos têm essa e vamos pegar na renda financeira dessa mesma família. Vamos analisar uma criança atípica que vai precisar de no máximo 4 terapias. Ocupacional, a aba, da fala, ainda vai precisar da avaliação psicológica. Estamos a falar de uma sessão aba que equivale no máximo 25 mil a 30 mil kwanzas por sessões. E essa criança precisa fazer 4 a 5 diferentes tipos de terapia. Vamos ver o orçamento dessa família. Não é fácil. E quando fala da facilidade, e afirma aqui que não é fácil ser pai ou mãe de uma criança com espectro de autismo aqui em Angola, olhando praticamente a nossa sociedade, eu vou cumprimentar agora a doutora Diana Mocaz Domingos, que é terapeuta ocupacional e especialista em neurodesenvolvimento. Seja bem-vinda ao nosso programa, como está? Muito obrigada pelo convite. É sempre um enorme prazer estar aqui para partilharmos o pouco que sabemos e também podermos acolher as nossas famílias e dar alguns inputs naquilo que podem fazer a nível de casa para ser suporte para as crianças atípicas. E vou começar pelo acolhimento.
especificamente aí, porque as famílias, e tal como disse aqui a Adelma e também a Angelina, têm um peso muitas vezes psicológico, físico também, porque não é uma tarefa nada fácil. Existem aqui alguns elementos que podem facilitar o dia-a-dia de pais de crianças com o espectro de autismo? É muito boa questão e bem profunda. E na questão do neurodesenvolvimento, nenhuma pergunta ou nenhuma resposta é exata. Sempre vai depender do quadro da criança, do quadro da família, daquilo que é contexto, a rede de apoio que existe. Para que haja este acolhimento, primeiramente é conhecimento. O desconhecido amedronta. Nós vimos a questão do Covid. Chegou o Covid, estávamos todos cheios de medos. Era o vizinho a tossir e pensávamos que estávamos com Covid. Então, e o que a doutora aqui falou muito bem, da falta de conhecimento, da exclusão dentro da família, é por falta de conhecimento. E hoje, graças a Deus, nós temos uma proximidade com a internet. Eu acredito que já, independentemente do nível ou poder aquisitivo da família, nós já temos vários acessos. Então, devemos começar a identificar instituições, redes de apoios que nos vão ajudar, tanto em serviços privados quanto em serviços públicos, sem aqui ser utópica. Eu gosto de ser muito realista. E na questão do acolhimento do dia a dia, os pais com conhecimento, com treinamento, poderão tirar proveito do dia a dia dentro da família. Temos dito a nível dos consultores aos nossos papás que a cura começa em casa e é na prática do dia a dia. No momento que vai dar um banho, deve estimular a criança, tanto para a fala, para a compreensão, para os pré-requisitos para a leitura. O que acontece? Após diagnóstico, há um registro a nível da família. Nós temos 2 comportamentos. Uns fazem a negligência, outros sobreprotegem, né? Há uma sobreproteção, excesso de zelo. Os 2 cenários são prejudiciais, porque um não vai dar conta da criança, outro vai cuidar da criança como se tivesse uma debilidade, alguma deficiência muito grave. Vamos ter até quadro, só um momento, como estamos a falar do dia a dia e aquilo que é palpável. O vestir, o treinar a criança, vamos falar dos mais pequeninos, sei que a mamãe aí já estamos a falar de um adulto, mas dos pequeninos, a própria questão de fazer o vestir a criança, ela participar no vestir, nós estamos a treinar várias habilidades com essa criança, que a terapeuta ocupacional, psicólogo, terapeuta da fala, o físio, vão poder ter essas habilidades desenvolvidas a nível de casa. Por outro lado, eu trago também aqui, poderá depois servir para os papais, neste livro vão encontrar, que é de minha autoria, vão encontrar os passos e as formas de poder estimular as crianças dentro do contexto familiar, sem que seja um estresse excessivo ou uma demanda que eles não lhes vai permitir dar suporte. Mas nada tirado aqui, aquilo que a doutora já disse, que o suporte, e obviamente a mamãe vai concordar conosco, que o suporte dos profissionais de saúde é inquestionável, mas, no entanto, eu devo ver qual é a minha dinâmica familiar que eu posso usar. Então, vamos usar as ferramentas que nós temos. Por exemplo, eu digo sempre, nós, África, temos a cultura de vai ter casamento, todo mundo reúne. Tem alguma infelicidade, todo mundo reúne. Então, as famílias que têm as crianças com necessidades educativas especiais, e neste caso daqui que estamos a falar do autismo, as mães, os pais, primeiramente devem aceitar, assinando o que a doutora disse aqui, e segundo, falar com a família. O que acontece é que muitas das vezes os próprios pais escondem das famílias, dos seus irmãos, dos sogros, dos cunhados, que a criança está naquela situação. Eu, ao informar, o pai ou a mãe a informarem este quadro da criança, ganham o quê? Ganham uma rede de apoio. E eu acho que é isso que faz falta. Ganham uma rede de apoio. É a minha prima, a minha cunhada, que poderá ajudar para levar a criança à terapia, poderá ajudar, olha, as doutoras disseram que ele tem que passar algum tempo, vamos dizer... Portanto, a comunicação também precisa funcionar, a comunicação, sim, comunicar e acolher, então, e trazer alguns factos, em vez de, estamos aí, trocamos várias mensagens banais via digital, mandar algumas matérias para a família sobre o comportamento, sobre o quadro, falar com as avós, por favor.
não esqueçam os avós. Algumas vezes, para as nossas consultas acontecerem, tem que vir a avó. Porque nós estamos a falar... Porque a avó normal é o quê? Mãe com açúcar, né? Sem falar o ponto mais alto, né? Então, neste sentido, falar com as avós, para não pensarmos, olhar para o nosso contexto africano, para não confundirmos com outras coisas, não darmos culpas a e B. Como tem sido no consultório, olhando principalmente para essa questão cultural, não é? Como tem sido no consultório? Vocês levam também essas famílias para um grupo específico de apoio? Pois, infelizmente, em pleno século XXI, ainda temos coisas bizarras. Temos questões de mães e vou falar aqui com muita franqueza, de mães que muitas das vezes o esposo é que leva, ela não traz porque diz que o pastor disse que a menina está cheia de espíritos. E algumas vezes, porque o que acontece? E a doutora que é psicóloga vai aqui confirmar. Na saúde, você precisa ter anuência, concordância. A criança não veio ao teu consultório sozinha. A criança vem acompanhada por adultos. Claro que nós devemos, em situações de bastante riscos, como é não só do autismo, outras crianças que passam muito estigma, as crianças com trissomia 21 ou vulgo síndrome de Down, porque a característica delas é morfológica. Estas crianças passam mais estigmas ainda, porque como é característica morfológica, ganham certos nomes e é muito ligado ao miticismo. O que a gente faz é o quê? É, muitas das vezes, a nível de consultório, chamar a família, aqueles que concordarem em vir para participarem das nossas consultas, para dar o que é chamado orientação parental e aqui também olhar e saber quais são as redes de apoio desta família. Ok, qual é a religião ou vamos dizer, que pertence? Isso influencia muito também. Influencia muito, não é, doutora? É muito. Quem são as pessoas que estão em volta desta família, desta criança? É uma criança que é órfã, é de pais separados, é que foi criada pelos avós, de que área é, ou de que província é. Isto é muito importante. Nós sabemos que nós somos um povo vasto, com uma cultura vasta e que, de acordo a região, muda o nosso comportamento e a forma de absorver as coisas. E o grande trabalho que a gente tenta fazer, é claro, muitas das vezes a nível da assistência social, para fazer este acompanhamento das famílias, seguir, mas mais do que isso é tentar chamar a todo custo para consultório e, se assim for, também os órgãos de direito, como o Instituto Nacional de Defesa da Criança, quando a situação é muito mais complexa e nós vimos que há um perigo na segurança e integridade da criança, ou seja, nós percebermos que o paciente não é nosso, ele é multidisciplinar e é intersectorial. Então, para os profissionais de saúde que nos escutam lá em casa, sempre registrar em qualquer problemática referente não só ao neurodesenvolvimento, mas sim à pessoa humana e na questão de saúde, é sempre multidisciplinar e multissectorial. Angelina, como mãe, aconteceu, já teve algum episódio, principalmente com o Tô, olhando para as crenças religiosas, a questão do preconceito social, se teve, como foi, como conseguiu realmente ultrapassar essas fases? Tive inúmeras crenças. O Tô era tido como sereia. Naquela altura dizia, mas como é que o menino até agora, o Tô começou a andar aos 3 anos, até agora não anda, não, ele deve ser sereia. Olha, leva para o Quimbanda para fazer um ritual, tem que levar para o rio, vai aparecer uma cobra. Eu nunca aceitei fazer nenhum ritual. Mas dentro de mim, como não tinha diagnóstico, sabia que alguma coisa tinha com meu filho, só não tinha nome. Então, consoante o tempo, quando eu comecei a estudar, eu lembro bem, a minha professora de psicologia estava a falar sobre o estágio do desenvolvimento segundo Sigmund Freud. E eu vi que não batia. Eu fui para ela e disse, professora, ela falou sobre o estágio do desenvolvimento. Meu filho, na altura, tinha 8 anos, não passou por esses estágios. Daí, quando ela aconselhou-me a ir para uma escola especial, mas antes disso ela tem que passar por um centro diagnóstico,
vai para lá para o centro, diz que a doutora Margarida... Eu estou à procura dessa professora, por incrível que pareça. Nunca mais a vi, porque eu tenho 27 anos, são 19 anos que não vejo essa professora. Foi quem me orientou primeiro mesmo. Então fui para lá... Está à procura para a gratidão, não é? Sim, para a gratidão, para ver também a evolução. Teve que entrar na escola especial. Foi onde, dentro da escola especial, foi onde eu vi, uau, eu não era a única a passar por isso. Éramos muitas acolhida, não é? Muitas mães. Mas também com medo de saber que era uma escola, não, em termos estruturais estava tudo bem, mas em termos de educação não era muito, ou seja, nós temos dificuldade de educação adaptativa, porque muitas vezes a própria professora é quem diz, olha, ele não aprende. E uma vez eu disse, então, acho que o meu filho está numa escola errada. Não auxiliares... Meu filho está numa escola errada, já tinha o diagnóstico de deficiência intelectual. Se meu filho tem deficiência intelectual e essa é uma escola especial e a professora me diz que ele não aprende, professora, é para fazer como? É para levar para casa, para ficar em casa? Como é que é? Continuo, não continuo? Como é que eu faço? Então, são desafios que muitas vezes não dependem só do profissional. Os pais têm que saber procurar uma outra... O posicionamento é muito importante, não é? E muitas vezes eu tirei naquele ano, nós mudamos, né? Mudamos de bairro, fomos para um outro bairro que já estava difícil continuar na escola especial. E fui para um colégio e disse, olha, meu filho não aprende. Naquela altura, né? O meu filho não aprende, então só quero que ele precisa se socializar. Então, por favor, eu vou pagar o mesmo valor, vamos pagar o mesmo valor que é cobrado aos alunos comuns, mas o meu filho tem essa e aquela dificuldade. Aí metemos o Tó na escola, consciente de que o meu filho não viria a aprender. E aprendeu. Até eu começar a fazer formação em psicologia, ou seja, o Tom me ensinou muita coisa. Hoje eu também sou psicóloga clínica, trabalho no hospital público e o meu foco também está para jovens com necessidades especiais, sobretudo adultos. Sim. Portanto, doutora Delma, nós estamos aqui a ver e o foco nesta conversa é o reinventar-se. Sim. Porque para assumir tais responsabilidades e conseguir respondê-las é preciso uma bagagem e um conhecimento elevadíssimo em diferentes áreas, tal como fez menção na sua primeira abordagem. Vamos olhar para a estrutura educacional do nosso país. A Angelina está aqui a representar mães e pais que lidam com filhos com espectro de autismo e outros problemas, tal como disse a doutora, a nível do sistema neurológico dos pequenos. Como é que avaliação é que faz quando olha para os profissionais aqui em Angola? Sente que ainda há falta esta capacidade e competência técnica para auxiliar devidamente esses pequenos? A Hilda gosta assim a tirar uma batata quente, porque ela sabe que eu não aguento. Então estamos aqui atentos para ouvi-la. Faz parte. E assim, nós quando falamos de uma equipe multidisciplinar fora a saúde, nós que somos profissionais de saúde e não só, nós não estamos a excluir a comunidade social. A Hilda sendo uma cidadã angolana, pode sim fazer parte da nossa equipe multidisciplinar. Não com aquele apoio dentro da particularidade de saúde, mas daquele apoio de intervenção para a saúde. E nós, quanto seres humanos, somos todos responsabilidade à negligência. Infelizmente, nós estamos a falar de profissionais que não têm um psicólogo para os avaliar também. Por exemplo, a mamãe estava aqui a falar e eu prestei muita atenção quando disse-me que foi para a escola especial e lá onde podia encontrar conforto, estamos a falar de uma necessidade especial, onde aquela pessoa que lá trabalha já sabe que vai lidar com crianças com uma particularidade especial. Está a dizer à mamãe, teu filho não aprende. Quem é que precisa de uma intervenção especial? Era o Tó ou a própria professora? Estamos já aqui a fazer uma análise. Estava aqui a doutora, também pegou num ponto sobre o lado religioso, que é uma dor de cabeça para nós quanto profissionais de saúde. Porque é o pastor que leva a criança e a família ao monte, que muitas das vezes essa criança tem uma sensibilidade auditiva, colocam-lhe
a louvar um monte com barulhos de batuca, desculpa aos pastores, mas é importante que o nosso Estado vai avaliar algumas igrejas para que sejam fechadas. Porque ao invés de contribuir para o melhoramento, estão a contribuir para a desestruturação daquilo que é a saúde mental. E nós temos pessoas que têm uma rigidez cognitiva, uma crença limitante daquilo que o meu pastor disse. Estamos a falar de pais que vão ouvir mais do pastor do que o próprio profissional que está a acompanhar o seu filho. Reduz o amor, reduz a atenção, não é? Acaba mesmo por ser obsessivo pelo pastor. O meu pastor disse que ele tem que ir para o culto da noite, tem que participar das orações que ele vai curar. Esse pastor, desculpa que eu diga, merece ser avaliado psicologicamente, porque ele não está a auxiliar e pode estar dentro também de um transtorno daquilo que é a personalidade ou da construtura mental. Porque vamos lá supor, o autista tem várias particularidades, sem dizer que temos diferentes tipos de autista. E cada criança, cada adulto é uma criança, nós não somos seres iguais. O ser humano tem a particularidade isolada. Somos ser uno, insubstituível, indivisível. Ainda que a Delma seja autista, vamos lá supor não verbal, tem aqui a mamãe do doutor, tem aqui a doutora, que vamos supor que seja autista nível 1 verbal, não é? Que está aí. Mas o que acontece? Somos mesmos autistas, mas podemos apresentar comportamentos diferentes. Eu posso apresentar uma seletividade alimentar e a minha colega não. Eu posso não ter sensibilidade auditiva e a minha colega sim. E aí eu vou entender, não, são duas crianças atípicas que podem sentar no banco de trás porque um não está a tapar o ouvido e o pastor continua a gritar, sai demônio. Estás a entender o problema grave que nós temos? E quando nós falamos dessa particularidade, de uma forma ou de outra, fecha-se os ouvidos. Temos que entender que crianças atípicas nascem em toda a parte do mundo. Nasce de Cabinda ao Cunene. Angola não é só Luanda. Vai vir a mãe que vai dizer, não, mas na província não tem atípico, lá nós não temos isso, o avô. Que vai dizer, não, isso não existe. Mas vai vir o tio com um comportamento que, se você o avaliar, dá conta que tem sintomas e sinais que vão caracterizar que pode sim ser diagnosticado com autismo. Vai vir o próprio pai que foge do consultório, que muitas das vezes também está dentro dos sintomas e sinais que podem ser avaliados. Quanto psicóloga, após uma avaliação, eu não vou fechar o diagnóstico. Aqui, dizer uma situação. O psicólogo pode fechar ou identificar os sinais para encaminhar aos outros profissionais. Mas não será o psicólogo clínico, numa única avaliação, que vai fechar o diagnóstico. Tem os neuropediatras, tem os psicopediatras e também temos o pedopsiquiatra, que é uma área que quase não se fala. Tu encaminhas uma criança, uma mãe, e diz assim, olha, vai até ao pedopsiquiatra, que é um ramo da psiquiatria, mas que vai tratar-lhe só da parte infantil. Ela vai dizer, pronto, meu filho vai tomar fármaco. Tem uma mãe que vai até ao consultório, vai sim realmente acatar aquilo que lhe foi dito. Vai chegar em casa, vai fazer a medicação. Ela esqueceu que todo e qualquer fármaco, o organismo precisa de uma adaptação. Eu posso ter malária hoje, tomar um antipalúdico, não vai me curar, dormir, acordei e estou bem. Claro que o meu corpo vai apresentar sintomas que vai me fazer ter a fraqueza. Isso não quer dizer que não está a curar-me. A mãe vai dizer, o meu filho dormiu muito, por isso é que tiramos. E nós, em África, temos sempre um tio, uma prima, uma cunhada que é médica sem formação. É outra dor de cabeça. Essa fábrica que estás a dar ao teu filho vai lhe fazer isso, isso e aquilo. É melhor fazer banhos, suor. Você, às vezes, está no consultório. Desculpa que diga. Tu vais receber uma criança que tu vai ver, o corpo está cheio de folhas. Folhas que você nem sabe qual é a folha. Mas, mamãe, o menino está assim por quê? Não tivemos que fazer aquele banho, porque é o banho para ela aceitar vir. Então, ainda temos pensamentos empíricos. E o nosso Estado
deveria prestar atenção a esses pontos. Acredita, e olhamos aqui para políticas públicas direcionadas especificamente para aqueles que têm espectros de autismo, porque nós começamos e dados indicam que são aproximadamente 576 dados do INE, 576 mil pessoas em Angola dentro do espectro de autismo. Só Luanda tem 157 mil pessoas dentro desse espectro de autismo. E, doutora Diane, que traumas é que uma criança, vamos olhar e começar por aquela idade mais sensível que merece toda a especial atenção, que traumas é que pode ter se não merecer o cuidado devido, olhando especificamente para os profissionais de saúde? Ok. Todo mau começo acarreta danos irreparáveis. E nós temos aqui na nossa sabedoria popular, as mais velhas dizem, né, que é de pequeno que se torce o pepino, não é? E nós que somos estudiosos de epigenética, neurologia, dizemos mais, elas têm algum conhecimento do funcionamento do sistema nervoso central que a gente não sabe, mas elas têm. Então, o que é que eu devo aqui dizer? Nos primeiros 3 anos de vida ocorre o que é chamado a maior plasticidade cerebral, ou seja, a maior ligação a nível do sistema nervoso, onde há sinapses nervosas, ou seja, ligação entre os neurônios. E essas ligações, essas sinapses, elas vão acontecer como? Vão acontecer de acordo aos estímulos do ambiente. Aí vamos falar um pouquinho da epigenética, influência do meio ambiente sobre a genética. Então, o que acontece? Todos os episódios nestes primeiros anos de vida, eles são bastante marcantes, porque a criança é que nem esponja, ou seja, é um cérebro que está aí aberto e está atento a qualquer sinal que está a decorrer a nível do ambiente. Vamos dar exemplo. Existem crianças, e nós sabemos que aqui os estudos nos apontam, a maior parte do autismo tem base genética. O quadro que esta criança vai ter aos 2 ou 3 anos vai depender que estímulos ambientais ela tem. Se ela tiver alguns estímulos adequados, poderá ter influência no mapeamento genético para que ele seja uma criança, um autista funcional. Então, para dizer, conforme questionou, nos primeiros anos de vida, se tivermos episódios traumáticos como luto, perca do pai ou da mãe, separação, em psicologia também a separação é considerada luto, porque deixa de existir, aquele membro que vivia comigo deixa de existir, violência, falo com muita dor, mas é muito frequente, abuso sexual, tá? É muito frequente, principalmente para crianças não verbais, e por isso é que vamos ver a resistência dos pais e muitas das vezes mandar para um contexto escolar ou pré-escolar se é não verbal. Dentre outros, a própria questão do bullying, a não aceitação, algumas crianças, elas além de serem, elas são sensitivas, o autismo elas são sensitivas, a criança ela te diz um eu te amo, sem te dizer qualquer palavra, ela tem assim um olhar penetrante mesmo, para nós é até bem confuso, nós temos pacientes super agressivos, mas ele quando chega perto de ti, algumas vezes, ele já mordeu-te uns minutos anteriores, mas de repente ele abraça-te forte, olha-te nos olhos, então eles são muito sensitivos, então mesmo o ambiente vai falar muito, e claro... Portanto, é necessário aqui uma preparação também dos pais, principalmente nessa fase do apego constante, não é? Para que não ache que é um exagero simplesmente, que ele parece que quer mais atenção do que o normal. Sim, este treinamento é necessário, sim. Então, para dizer que os traumas que eles tiverem nas etapas cruciais de maior plasticidade, ou seja, nos primeiros 3 anos de vida, vão marcar, depois dos outros períodos também marcam. E quais são as sequelas? As sequelas são indivíduos ou adultos não funcionais, porque na verdade o que estamos aqui a discutir é porque no final das contas nós queremos adultos funcionais e incluídos na sociedade. Os programas de rastreio, nesse caso, são extremamente importantes. São extremamente importantes. E voltando ao que a doutora disse há pouco, na própria questão das escolas, o que é que aconteceu? Após sair o decreto, foram abolidas todas, decreto presidencial, né? Foram abolidas, hoje já não existem as escolas especiais, existem as escolas inclusivas, mas o que é que aconteceu? Desenvolvimento integral.
desenvolvimento integral, mas não teve um processo de transição, de formação e capacitação dos professores. Porque todas as escolas deviam ter o que é chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Cada núcleo pedagógico precisava, assim, de ter multidisciplina, vários profissionais. Já temos aqui escolas a fazerem bom trabalho. Eu falo sempre, dou sempre um oi às professoras lá do Prenda. Estão a fazer um trabalho espetacular numa escola lá do Prenda, que eles têm o AE, né? O Ministério da Educação tem os núcleos de AE em cada das escolas. E estão a fazer um excelente trabalho com material reciclado e até atenderem crianças com necessidades especiais. Mas como para dizer multiplicar? Olhando para Angola, e é sem dúvidas um desafio em diferentes pontos do país, como multiplicar? Formação. Primeiro, eu preciso, o profissional de saúde, qualquer cidadão, conforme disse aqui a doutora e muito bem, e disse a mamã, hoje, quem não se propuser ou colocar-se à disposição para trabalhar com os transtornos do neurodesenvolvimento, irá ficar ultrapassado. Porque se ele não atender em criança, vai ter contato em adulto, vai ser seu colega de trabalho, vai ser seu noivo, vai ser seu afilhado. Então, ninguém tem escapatória. Então, deve ser preocupação. Até a atendente do supermercado, ela tem que ter o mínimo. Ou seja, hoje, se nós temos a preocupação de saber como é que funciona um aplicativo, hoje ninguém quer o telefone de botão, todo mundo quer o digital. Então, hoje, já não podemos falar de um analfabetismo a nível de informação, porque hoje a informação ela entra em várias vertentes, entra pela rádio, os profissionais de saúde têm feito um esforço excessivo, é para ver, estão aqui hoje, não almoçaram com as suas famílias, a televisão não se cansa em chamar, em procurar os profissionais, a rádio, os outros órgãos. Então é para dizer que hoje só não faz quem não quer também. Mas por quê? Por toda essa questão que aqui já fizemos, o tal fechar, o tabu, as seitas, os princípios, as culturas familiares que vão atrapalhar. Então, qual é a dica que fica? Sempre que colocar em risco a integridade da criança, do ser humano, então deve constituir um sinal de alerta para eu não seguir. Não é o pastor, mas acima de tudo, defender a vida humana. E foi o que a Angelina fez. O Tó está com 27 anos, tem uma página no TikTok, o Tó hoje é um influencer, não é? Tem a página do Autista com Autoestima. Conte-nos um pouco sobre a vossa rotina atualmente, como tem sido a vossa rotina, e depois diga-me, Angelina, quem cuida de si enquanto cuida do Tó? O Tó é um jovem, falar do Tó leva muito tempo, porque é muita coisa. Mas o Tó é um jovem semi-dependente. O Tó aprendeu a andar de táxi, já ele vai sozinho e volta sozinho. Já tem por volta de 10 anos, desde os 15 anos, 15, 16, que ele já ia sozinho e volta sozinho. Então, independentemente da distância? Sim. Tenho que, se for, a cada mudança de rotina, tem que explicar detalhadamente. Uma mensagem para cada trajeto. Imagina que vai para os congolenses, vais apanhar moto, uma mensagem, moto, outra mensagem, X, até chegar nos congolenses. Até chegar uma comunicação muito clara. Porque eu já sei que ele tem uma dificuldade cognitiva. Pois. Então, se eu fizer um texto longo, ele se perde. Então, como já conheço a dificuldade do meu filho, vamos fazer aos poucos. Tó, faz isso, faz aquilo. O Tó cozinha, o Tó lava, o Tó cuida dos irmãos. O Tó vai para o centro, é professor de educação física, num centro que é o único centro social que eu conheço que alberga adultos, que é a Pegada. Espero muito que o governo olhe para os jovens que estão lá, que apesar das dificuldades têm habilidades, só precisam de oportunidades. E a doutora falou muito bem sobre informação. Existe muita gente desinformada sobre o autismo. Muita gente mesmo desinformada, mas já tem muita gente que conhece. Normalmente,
nós precisamos saber identificar, até estava com a fita de identificação que eu gosto muito de explicar, que eu tenho aqui, o que tenho aqui é girassol, né? Essa é uma fita de identificação para pessoas com deficiências ocultas e visíveis também, né? O síndrome de Down, as características físicas por si só já falam, pode usar a fita de identificação. O autista pode usar esta fita de identificação. Eu lembro que a semana passada nós fomos para o show do Anselmo Ralph. O Tó é muito fã do Anselmo Ralph. E o Tó estava com a fita do quebra-cabeça. E fui pedir, ele disse, mamãe, queria fazer uma foto depois do show, queria fazer uma foto com o Anselmo Ralph, e estava cheio. Então eu fui para lá, o chefe de segurança disse, olha, tem um jovem aqui que é autista, ele até está identificado com a fita de identificação para pessoas com autismo, e queria só que dessem prioridade para ele. O senhor disse, qual é a empresa mesmo? É onde eu notei o grau... qual é a empresa? Sim. O grau de conhecimento. Sim, o grau de desinformação. Mas tinha uma moça que era da produção, entendeu? Sim, ele disse, olha, foi para... E ainda bem que estamos aqui. Ainda bem que estamos aqui. Ele foi falar com o cantor, perguntou se podia, olha, felizmente ele aceitou e o Tó fez foto. Então, a informação gera prevenção. Então, o desconhecido amedronta, né? Assim mesmo, o desconhecido amedronta. Então, quando nós temos informação, nós conseguimos ajudar. Entender que muitas das vezes a questão não é só do bullying, mas como lidar com essa pessoa, por eu ter dificuldades. Mas se entender que essa pessoa tem autismo, tem deficiência intelectual, tem paralisia cerebral, já vai saber que métodos usar para poder ajudar essa pessoa. Ao longo desse processo, Angelina, e aproveito para fazer-lhe essa pergunta, porque fala da rotina do Tó. Sim. Houve algum momento que ela pegou-se muito a alguém e de repente houve a ausência desta pessoa? Como foi, e se aconteceu, como foi o seu posicionamento nesta fase? Felizmente, o Tó está sempre com a família dele. Felizmente. Numa das rotinas que eu lembro que tem uma coisa que o Tó não sabe fazer, que é atravessar a estrada. Eu orientei ele, sempre que for atravessar a estrada, peça a alguém para fazer atravessar a estrada. Porque ele diz que quando ele tenta atravessar, os carros lhe atrapalham. Então eu digo, olha, não tenta, com a vida não se tenta. Mas ela pegou-se a um jovem que eu tenho muito respeito, nunca mais ouvi o Emanuel, já agradeci muito e continuo agradecendo, que era um jovem que trabalhava numa hamburgueria em frente à estrada. Ele pedia a várias pessoas, mas quando ele focou no Emanuel, então o Emanuel era aquela pessoa que ele sempre que chegasse, disse, olha, o Emanuel foi para o sítio X. Ele sentava, esperava com o Emanuel para lhe fazer atravessar a estrada. Então, hoje demorar... A confiança, né? A doutora, depois explica-nos sobre isso também. Sim, ele pegou a confiança neste jovem e... coisas boas só acontecem com o filho, com o meu. Uma vez eu perguntei a ele, alguém já rejeitou quando pediste que é para atravessar a estrada? Ele disse, não, todo mundo aceita. E eu agradeço, aproveito aqui o momento que é para agradecer a todo o pessoal que tem ajudado meu filho a atravessar a estrada até hoje. Sim. E como tem sido? A outra pergunta é sobre você. Sim. Como tem sido manter esta energia à disposição, esta força interna que depois é exteriorizada para amar e cuidar do Tó? Primeiramente, eu tenho um rico marido. Tenho um rico marido. Estava a demorar a falar sobre ele, né? Que é um pai excepcional. Os irmãos, meus filhos praticamente já são todos grandes. O Tó tem 27, tem um de 22, tem uma de 15 e uma de 10 anos. Então, a família toda ali tem sido o maior conforto, sem falar dos meus irmãos, né, dos meus cunhados. E a rede de apoio do Tó, felizmente, é uma rede blindada, digamos assim. E hoje temos as redes sociais. Eu estava no show do Anselmo Ralph, que eu não tinha noção de quanta gente conhecia o Tó. Era muita gente a pedir, a me agradecer por eu cuidar bem do meu filho. Eu achei um bocadinho estranho. Eu disse, nossa missão é missão de todos os pais cuidar bem. E aproveito aqui também que é para poder agradecer o pessoal todo que tem um carinho pelo Tó. E felizmente
o Tom nunca decepciona ninguém ainda. E não vai. Nunca vai. Não vai. Portanto, doutora Delma, essa questão da confiança, o equilíbrio emocional das pessoas à volta faz toda a diferença para o crescimento com saúde e vamos olhar também aqui para as novas tecnologias. É importante ocupar essas crianças? É, mas tem idade. Tem sempre aí, vamos daqui, não é 8 nem 80. É feito de forma faseada? Sim, tem fases. Por exemplo, vamos lá supor que estamos a falar de uma criança típica dos 2 aos 5 anos que pode desenvolver um vício compulsivo pelas telas. Então, aí já requer maior cuidado. Agora, quando aquela criança passa para a fase da adolescência, tem maior acompanhamento, está dentro do plano de tratamento, aí sim, com o auxílio dos pais, ele vai saber melhor como manusear aquilo que é a particularidade dos telefones, tá? Então, é sempre meio aqui intermediário. Depois tem outra questão, Hilda. O nosso cérebro é o responsável pela nossa informação, capacitação, memória e muito mais. E nós precisamos entender que o cérebro é o controle central de todo o nosso corpo. Se o nosso cérebro para, o nosso corpo também para. E as doenças não são simplesmente daqui para baixo. Eu costumo dizer, daqui para aqui também tem as suas particularidades. Então, quando o cérebro consegue se conectar, entender que há reciprocidade daquilo que é a ênfase dos gostos, da certeza e da gratidão, automaticamente ele começa a reconhecer, estimular o corpo que está dentro de um lugar seguro. Tá? Nem que seja um espaço, um meio, pessoas ou lugares. Automaticamente o cérebro vai dar aquele pisca ao corpo e o indivíduo começa a perceber que sim, eu estou com alguém que pode me passar alguma segurança, eu estou com alguém que pode sim acolher-me, eu estou com alguém que vai me facilitar aquilo que é o meu processo de interação social. Então não é algo brusco, não vai nascer da noite por dia, é necessário que haja um treinamento e esse treinamento começa com um olhar, fala, porque o nosso corpo fala. Uma criança atípica, ela vai conseguir identificar qual é o adulto que lhe acolhe, qual é o adulto que lhe compreende e qual é o adulto que lhe aceita. E muita atenção aí em relação aos pais. Sim, não é? porque muitos pais perceberem os sinais. Sim, muitos pais não só têm aquela percepção que não, ele é atípico e não percebe nada. Não. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Eles vão identificar principalmente pelo olhar e pelo gesto. Características, já sim, agora que começa a fazer essa introdução. Das características físicas, sim. Vamos lá supor que tu tens uma criança típica e você é uma mãe que não tem paciência. Automaticamente, aquilo que é o teu gesto corporal vai identificar para aquela criança começa a representar um afastamento ou um aconchego. Tu até podes não dizer para eles palavra pejorativa, mas o gesto que tu vais fazer, a criança vai notificar e vai identificar que não é seguro estar perto de ti. Razão pelo qual, muitas das vezes, dentro daquilo que é a avaliação psicológica, nós vamos ver criança que está sempre acolhida na babá, mas nunca está acolhida no pai ou na mãe. E a mãe vai dizer, não, ele prefere a babá porque é a pessoa que passa maior tempo com ele. Mas não. Se nós fazermos uma análise, estamos a falar de pais impacientes, de pais que responsabilizaram simplesmente a babá para ser os pais daquela criança. Então, ele vai dar sinais. Eu, por acaso, já estive com uma criança que, infelizmente, vivia a violência dentro do relacionamento, não é? Dentro do seio familiar. Que quando eu tiro o rolo da maca, aquilo cai para o chão e a criança começou a gritar. Eu vi que não era normal. E logo a mãe disse, não, ele tem medo do guardanapo. Esse medo é um medo que nós não vamos logo aceitar que ele venha a ter. O que é que nós fizemos? Eu disse, mamãe, pega aquela corda que está aí. Ela pegou, meteu, a criança ficou a gritar. Automaticamente, a criança por si só tirou o cinto do pai, foi apontar o cinto, identificou que é com o cinto que ele tem apanhado quando faz algo de errado. E ele por si só levantou-a. Os pais nem sequer tinham noção que aquela criança podia apresentar aquele comportamento de representatividade, que é um comportamento de socorro. Os pais disseram, não, acho que ele está aí a delirar e tudo mais. Mas não. Nós poderíamos sim ter esse órgão de apoio para fazer denúncia,
Mas agora, quem vai provar que aquela criança, independentemente de estar a mostrar um comportamento de socorro, quem vai provar que aquela criança realmente vive por violência? Aí poderíamos ter com maior frequência a inclusão os órgãos de apoio e sociólogo, que muitas das vezes, desculpa que diga, eu não sei onde o enquadrá-los. Fico meio perdida. Temos os assistentes sociais. Eu muitas das vezes não sei... Em termos de praticidade... Sim, aonde enquadrá-los. Porque nós precisamos desses profissionais. Deve haver um policiamento. Sim, principalmente os assistentes sociais, que têm, dentro da ética e da ontologia profissional, a responsabilidade de averiguar o seio daquela família. Mas não, muito deles, desculpa, estão em consultório. Mas o que é que falta? Olhando aqui principalmente para os dados oficiais quanto ao género, idade, local de residência, porque isso ainda não temos estatisticamente falando. Sim. E quando olhamos para o grosso, que é aquele número de um total que também não é claramente o real, mas é um dado específico, sobre as famílias e também crianças que estão dentro do espectro de autismo. Acredita que se olhar de forma mais detalhada e que essa análise não seja sintética, mas mais abrangente, aí sim os profissionais conseguirão fazer melhor acompanhamento e os resultados serão diferentes? Com certeza. Mas é um trabalho conjuntural. Sim, nós somos uma equipe multidisciplinar, Hilda, e dentro dessa equipa entra nos atores, estamos a falar do campo familiar, o campo social, o campo dos profissionais. Então, se nós tivermos a melhor rede de apoio... Os terapeutas. Sim, os terapeutas estão dentro das nossas atividades quanto profissionais de saúde. Eles fazem parte do quadro de saúde. Porque no final aqui uma relação de complementariedade Sim. para os pais... Principalmente. E até para nós. Porque não vai ser eu, Adelma, que vou fazer pelo menos a terapia da fala. Não é? Como é que tem sido a interação entre os profissionais? Doutora Diane, vamos aqui também olhar muito para a vossa classe. Okay. Como tem sido? Porque mais do que exigir à sociedade, é importante que aquele que já tem conhecimento vá ao terreno, faça também um acompanhamento, não é? De proximidade principalmente. Como tem sido? Nós, a nível dos profissionais da saúde, e aqui fica aqui uma mensagem muito grande, nós temos que parar de vestir as batas por vaidade. Estamos hoje de saltos, mas eu costumo dizer, é tão bom trabalharmos de crocs, né? A gente trabalha de crocs e meias. A velocidade é outra. Então, para dizer, eu falo de modo simplório, dizer que nós precisamos hoje, a nível dos profissionais, isso tem sido aquilo que nós estamos a falar, temos falado sobre isso, enquanto formação, parte de um princípio, humanização em todos os processos. Fechou. A paralisia cerebral, os descuidos, a negligência parte, porque acima de tudo, se eu não tenho humanização, então já digo, não tenho humildade. Eu sei que não tenho capacidade de responder ao quadro deste paciente, eu não tenho o que é chamado humildade intelectual. Não vou parar e dizer, olha, peço desculpas, mamãe, este quadro que está-me a apresentar, deixa-me ir consultar os outros colegas. Isto é nobre. É muito nobre. A gente prefere matar e dar uma resposta errada para mostrar. Então, primeiro temos, eu acho que o maior músculo que aqui temos que treinar mesmo, o músculo aqui, vamos dizer, enquanto angolanos, é mesmo a questão da humildade intelectual para os profissionais de saúde. Nós temos mais. Eu falei aqui das janelas cruciais para a intervenção, que muitas das vezes, no primeiro profissional que atende a criança, após o neonatologista, vem o pediatra, que diz, doutora, eu dizia a enfermeira que fazia puericultura, é aquela consulta que é feita dos 0 aos 5 anos, que não é quando a criança está doente, mas sim aquela consulta de rotina, após acompanhamento, vacinas, perímetro cefálico, abdominal e tudo mais. E a própria enfermeira, se tivesse mais humanização, poderia escutar a mamãe quando diz, olha, não, ele mama e não olha no olho. E parece ser uma comunicação unilateral. Unilateral. Então, o que é que está a faltar? Primeiro vamos ter que trabalhar a nível, e eu sei que o Ministério da Saúde está-se a esforçar para isso, mas precisamos identificar agentes que estarão a nível da sociedade, a nível da questão da saúde, para trabalhar primeiro humanização acima da média. Estamos a ter estruturas aqui fantásticas,
Mas se nós não tivermos humanização nestes processos, não A capacitação técnica precisa acompanhar essas estruturas. Precisa. Mas só que não é só pelas... O que adianta seres PhD humanização, com tal tantos como disse. títulos e... Estás a matar. Até É uma porque o questão paciente do- nem quer saber do teu diploma. do teu diploma. Eu quero saber como é que você vai atendê-lo. E eu digo que os nossos pacientes autistas, eu estou em intervenção há 17 anos e algumas vezes eles capricham em pôr o teu diploma no ralo abaixo. Capricham nisso. Por quê? Você tem um monte de formações, certificações E internacionais. sente-se assim confrontado, mas também com um gosto muito grande a ensinar e mas- aprender Só que também. ele chega às tantas, de acordo com o que foi ou que teve em casa, às tantas vais ter aquele dia que não há nada que segure este paciente. Não vamos aqui colocar que é utopia, que todos os dias as terapias correm bem. Não. Eu hoje estou a mancar mais ainda porque foi uma cadeira no meu tornozelo. Por quê? Mas porque quando eu fui questionar e a assistente social lá da Reabilitar, por acaso fazer este trabalho, os pais estão em processo de separação. Então ele está a viver um processo de luto. Ele não está a conseguir. O ambiente está tenso. E aí vamos ver o que é que a mamãe disse. Por que é que estamos a ter este êxito no nosso moço aí que tem Tó. TikTok, o Tó? Porque tem uma base familiar. E hoje, como é que está o quadro E familiar? como aí, é que acontece para aquela mãe que está a acompanhar-o a seguir neste momento, que não tem uma rede de apoio forte, mas tem muito desejo de cuidar bem do seu filho, cuidar de si mesma, precisa estar bem para cuidar do filho? Angelina, como? O que é que ela deve fazer? Que ferramentas é que são indispensáveis nesta fase, quando o marido não está, a prima não está, o cunhado não aparece, a mãe não se importa, o pastor acusa o filho de ter um ou outro problema que não é patológico, mas é espiritual? O que é que ela deve fazer? Primeiro, procurar um suporte psicológico. Procure um psicólogo para orientá-lo. Procure mais, pode me procurar, estou aqui. Nós temos 2 grupos de WhatsApp de mães atípicas, que são mães com filhos especiais. Se precisar, só ouvir no off, que vamos orientá-lo, estamos aqui para dar suporte. Neste processo contou o que foi que aprendeu, o que sente em termos de crescimento psicológico, emocional, físico, neste processo, o que é que o Tó lhe ensinou? O Tó me ensinou muita coisa. Mas hoje eu não vou com isso. Não vou me desorganizar. A Angelina disse que não se vai desorganizar hoje. Não vou me desorganizar. O Tó já sofreu muito bullying. O Tó me fez acreditar do que as pessoas falavam que o Tó era, e eu pensava que seria. O Tó, muita gente dizia que o Tó é maluco, e eu, por falta de informação, olhava para o meu filho. Tem uma coisa que eu falo sempre e não esqueço. Não escolhi o autismo para o meu filho, mas escolhi amá-lo acima de qualquer diagnóstico. Eu vi um cenário de um paciente, de um senhor doente mental, ele estava acorrentado. Parece que tinha uma corrente de 5, 10 metros, não sei. A corrente saía do quintal e ele estava na rua. Eu olhava para aquele cenário, olhei com outros olhos e eu disse, uau. Eu gostei desse cenário, ou seja, quando meu filho estiver nesse estágio, no estágio avançado do doente mental, que as pessoas chamavam, eu vou preferir adotar esse sistema para eu não ver o meu filho deambular na rua. E o Tó mostrou-me que era completamente diferente. Que não seria necessário correntes. Não seria. O Tó, quando eu aprendi sobre deficiência intelectual, eu disse, Tó, senta aqui. O Tó precisava aprender. Recortei o alfabeto. Ensinei o Tó uma letra por dia. Dos 14 aos 17 anos, o Tó aprendeu a ler e escrever. O Tó já consegue ler um texto sem precisar ver. O Tó hoje... Esteja à vontade, Angelina. O Tó hoje tem uma capacidade intelectual grande. O Tó hoje já é chamado para fazer publicidade em algumas clínicas de neurodiversidade, ou não. O Tó hoje motiva muita gente. Eu não tinha noção
Confesso que eu tinha medo de expor o meu filho com medo do preconceito. Porque bullying, sim, tem um vídeo onde até está fixado no TikTok, onde tinha vários jovens do Centro Apegada, onde cada um falava dos seus direitos, né? E tantos comentários negativos, mas tantos comentários negativos, que eu olhei para aquela situação e disse, não, é falta de informação. É falta da informação do nosso povo, que precisa ser informado para poder perceber. Porque eu não acredito que eram jovens de sã consciência, de que têm conhecimento, que são pessoas com dificuldades cognitivas e fazerem aqueles comentários maldosos. Não queria acreditar assim, não. Não são pessoas... É falta de informação. E deixa-me aproveitar esta deixa para passar aqui a... Estejam à vontade, nós estamos aqui claramente para... Estejam mesmo à vontade. A mãe do Tom emociona. E essa emoção leva-nos também a uma análise psicológica, principalmente da população angolana. E vamos olhar especificamente à juventude angolana. A Angelina teve paciência de não desistir, porque houve aqui um processo muito resiliente. Hoje consegue ter um filho com habilidades que ela disse muito bem, que a ensinam todos os dias a ser melhor. Mas nem sempre acontece. E eu gostava de ouvir a vossa abordagem para aquela mãe, aquele pai que está neste processo, sente-se abandonada pela sociedade, rejeitada pela sociedade, porque alguém de repente vê uma publicação no Instagram, no Facebook, no TikTok e acha aquele menino fora do padrão normal, acha que não merece viver e outros nomes que nós aqui não vamos avançar. O que é que se pode fazer para mudar este quadro? Para este ponto eu vou virar... A câmera é aquela, não é? Primeiro, parabenizar as mulheres. Eu vou dizer porque numa estatística entre o sexo masculino e o feminino, quem mais aguenta esta luta é o sexo feminino. Eu não sei qual o tipo de pai, desculpa que eu vos chamo mesmo assim, que são analfabetos letrados, que estudaram muito para fugir da sua responsabilidade paterna. Felizmente, nós temos muitos PhD em abandonos. Nós temos. São pessoas que poderiam contribuir. Se não pensarem nas parceiras com quem fizeram filhos, pelo menos pensam naquilo que são os vossos filhos. Porque estamos a falar que uma boa parte dessas mulheres tiveram que deixar de trabalhar para poder dar auxílio. Estamos a falar de pais que trabalham e nem sequer conseguem contribuir com um tostão para poder auxiliar. E são pais até identificados, que muitas das vezes o caso é encaminhado para as áreas judiciais. Demora do processo, demora daí, e quem está a sofrer é aquela mãe e aquele filho. Então, para todas as mulheres nessa luta, os meus parabéns. Não é fácil. Não é fácil porque muitos nem têm um transporte particular. É lutar todos os dias com as ruas, com os táxis. Muitas delas nem conseguem comprar um fármaco porque existe aquela particularidade que tem crianças, sim, dentro da automedicação. Quando eu falo da automedicação, não estou a falar da medicação prescrita pelos médicos. Mas aqui vão para a internet, é a forma que elas encontraram para curar os seus filhos. Elas vão ver um discurso, vão encontrar um xarope bonito, que vai dizer, aí está mais barato. Naquela sensação de eu quero ver o meu filho bem, ela vai para a farmácia, dá dose que não é prescrita. É preciso, eu digo, é preciso ter muita fé e é preciso ser muito mãe. Porque mais do que ela pensar na possibilidade de que poderia colocar o filho dela em risco, ela só está na fé de que o meu filho será curado. E muitas das vezes nós julgamos, mas é preciso força. Não é fácil você dar uma medicação ao teu filho que você desconhece, porque chega no hospital psiquiátrico de Luanda, o maior hospital que nós temos, não tem fármaco nenhum. O que tem aí, que vão dar é mais, que desculpa o termo, é a risperidona, que sai em excesso. Ministra da Saúde, Sua Excelência, por favor, essa luta é nossa.
As doenças do fórum mental precisam ser vistas, precisam ser observadas. Nós temos profissionais excelentes, mas que muitas das vezes abandonamos, não pela falta do amor ao próximo, não pela falta da nossa profissão, mas é que reinventar-se dói. E se você cometer o erro, vais parar na mão da justiça. E muitos de nós também temos família. Então, é uma luta que é nossa. Por favor. Não é individual. Olha, não é individual, coletiva. é nossa. Então, por favor, olha. Dói-nos chegar ao consultório, a mãe recebeu uma receita prescrita pelo neurologista, pelo psiquiatra, e ela só consegue pegar vitamina B6, porque é lá onde é a única coisa que tem lá para ter. Não, é doloroso. Que muitas das vezes nós, devido à sensibilidade humana, temos que pegar, auxiliar aquelas mamães com valores financeiros para poder comprar. Porque depois fica pesado. E eu me pergunto, por que que nas farmácias, tem sempre que são as farmácias privadas em um valor absurdo, e no público nós não temos? Quem são os donos dessa farmácia? Porque se estamos a falar de um setor de saúde, nós estamos a falar de uma predominante, se é que esses fármacos são exportados, então não pode ser só exportado pelo setor privado. Estamos a falar de fármaco com custo que muitas das vezes deixam-nos a desejar, que é difícil o acesso. E eu me pergunto, é tão difícil o acesso que para aqueles que têm possibilidade financeira aparece e para aqueles que não têm nunca aparece. Como é que não vamos entender que precisamos só comer mandioca sem ferver para cuidar do autismo? Se é aquela forma que ela entendeu que deve cuidar do próprio filho. E é alcançável, né? E é alcançável. Diana? Pois. Também gostava de Então, ouvi-la. isso dói-nos. É verdade. Assinando embaixo aqui o que é que disse a doutora, e dizer para as mamães uma coisa que nós, como terapeutas ocupacionais, porque, pronto, eu peço sempre alguma licença pela terminologia. Eu formei-me no Brasil, Federal do Paraná, e era assim, nas nossas turmas, era assim. Não tem o que fazer, manda para a TO. Então, ou seja, nós fomos muito acostumadas com pacientes muito graves, não autismo, estamos a falar de paralisia cerebral. Vamos já falar deste acostumar-se ou não e também da experiência que tem. Vamos aproveitar, beber mais aqui um bocadinho da nossa água e também convidar a si que está a acompanhar esta edição do A Seguir. Não sai, ainda há muito para falar em relação a Dia de Pais que se reinventam para cuidar de filhos autistas. Está connosco a doutora Delma dos Santos, que é psicóloga, connosco está também a doutora Diana Mocaz Domingos, que é terapeuta ocupacional e especialista em neurodesenvolvimento, e está também a Angelina Delgado, que é mãe do Tó, o Tó, que tem espectro de autista, está com 27 anos e já tem uma vida muito prendada pela frente. Portanto, Diana, quando esteve, antes mesmo do intervalo, esteve a fazer aquela relação sobre a sua formação académica e também como podem as mulheres que não têm essa rede de apoio, não só mulheres, vamos olhar para os homens também, porque existem homens que diariamente se reinventam para cuidar bem dos seus filhos nesta condição. E gostava que continuasse. Pois então, dizer que o que é que nós aprendemos enquanto formação porque na faculdade só nos mandavam os pacientes, os doentes graves. Precisa ter, acima de tudo, primeiramente, um otimismo irritante. Eu digo assim, tenha um otimismo irritante. Muita positividade. Muita positividade. A sociedade vai lhe dizer não, as suas condições vão lhe dizer não, a falta de fármaco vai lhe dizer não. E aí também vamos para uma frase que disse o Papa Francisco, né? Que a esperança nunca decepciona. Porque eu acho, nós termos o ânimo, o propósito, o levantar da cama para fazer de novo, é porque nós esperançosamente, e muitos de nós vamos chamar de fé, sabemos que não. Hoje está mal, amanhã terei dia melhor. E isso é que nos vai aguentando quando vamos ver. Passou 1 ano, passou 2, passou 3 e aí vamos. O que é que acontece? O que nós precisamos ter em atenção, para ter bons amigos, eu preciso ser bom amigo. Aqui estamos a falar das redes de apoio, porque muitas das vezes nós temos a sensação que os outros é que nos devem.
They need to feed me. Eles precisam me alimentar. Prontos. Todo mundo tem que me alimentar. Eu estou com dificuldade disto. Nós não podemos esquecer. Tu estás com um quadro, quem nos escuta lá em casa, da criança no espectro, com autismo. Mas você não sabe o que a outra pessoa tem. Se calhar está a passar por um tumor, se calhar está a passar por outras dificuldades, quadro familiar, violência. Então nós precisamos, porque o que acontece connosco, os seres humanos? Nós nos colocamos num centro da atenção, que quando eu estou com um problema, todo mundo deve movimentar-se. Sim, eu preciso entender e saber que eu devo ser parte da solução. Em tempos, uma profissional amiga estava a contar que uma criança no espectro, nível 1, funcional, verbal, em consultório, a doutora estava a atendê-lo, depois ele pediu para ir à casa de banho. Ele tinha 12 anos. Vai à casa de banho, a doutora acompanhou-lo, nós temos isso nas terapias, muitas das vezes, nem sempre chamas, se ele é funcional, está desfraudado, nós vamos. A doutora acompanhou-se e de repente o menino não queria só fazer o número 1, fez o número 2. Com 12 anos, ele terminou, virou para a doutora, terminei, doutora. A doutora tinha que limpá-lo. A doutora disse, não, você vai limpar, você vai fazer a higiene sozinho. Ele ficou extremamente revoltado. Para dizer o quê? Parece uma história bizarra, mas é real. É o que eu disse logo no início. Olhamos aí para a base. Para o posicionamento da mãe ou do pai. Por isso como encara também aquela situação, aquele filho, não é? Então, por isso é que temos um quadro diferenciado aqui no topo. Por quê? A mamã, desde muito pequena, deu-lhe esta independência. Deu-lhe esta independência. E a doutora chega à mãe e pergunta, mamãe, o que quer que o seu filho seja? Engenheiro. E ela disse, ok, quer que ele seja um engenheiro, mas ele nem sequer faz a higiene sozinha. E nós vimos, e o que a doutora teve a contar há pouco acontece, de até não deixam carregar mochila, não participa no escovar os dentes, a criança fica aí, abriu a boca, escova, fazem tudo para ele. Tem crianças que têm 2, 3 babás. E vai piorando, não é? Vai piorando. Porque se eu não uso o músculo, o que acontece quando eu estou com gesso? Se eu não uso o músculo, eu não desenvolvo. Então, para que eu não tenha, eu já tenho as limitações que eu tenho. A nível de estrutura, a nível social, a nível de informação, não preciso eu ser também esta barreira. Então, o que eu devo fazer? E deixando lá, como terapeuta ocupacional, por favor, lá em casa, tem uma mamãe que uma vez me chamou de maluca, disse, doutora, ele tem 9 meses e vai colocar, a criança tinha síndrome de Down, e eu comecei a atendê-lo, quando ele chegou cá, ele tinha 3 meses. E terapeuta ocupacional não tem como, leva para a funcionalidade. O último fim é, este ser tem que ser funcional, ele tem que desenvolver, tem que entregar algo à sociedade. Com 9 meses, ele já estava a segurar a colher para começar a comer. Eu tenho crianças em consultório que chegam com 3 anos, não comem sozinhos. Eles não comem sozinhos. Ah, mas mamãe, por quê? Diz, não, parece que a mão dele está amolecida. Parece. Mas não, ou seja, não dão oportunidade. E muitas das vezes, não, o meu tapete é branco, então quando ele come, faz... Não temos isso. Vai sujar o tapete. Então, aqui chamando lá para casa, sim, vamos ter dificuldade das estruturas, temos sim ainda muitos buracos que permitam o termo a nível do nosso sistema, mas não estamos a usar aquilo que são as potencialidades que temos dentro de casa e mais ainda, nós em consultório não trabalhamos apenas com déficit, começamos a trabalhar primeiro com o quê? Potencialidade. Mamã, qual é a potencialidade da criança? O que ele faz muito bem? Ele é bom. Ai, doutor, ele não gosta de lápis, não gosta de escrever gosta de desenhar. Vamos começar pelo desenho para depois desenvolver o interesse dele. A paciência é muito importante. É muito importante. E por outro lado, e aquilo que a doutora Delma teve a dizer anteriormente, o que acontece na questão de confiança e afetividade? Nós temos o que são chamados os órgãos sensoriais. A motivação, ela é intrínseca e extrínseca, então depende de fatores internos e fatores externos. Então, tudo que nós aprendemos e sentimos, elas entram pelas vias sensoriais, que olfato, gustativo, audição, visual e o tato. Qual é o principal sistema que a nível ainda em vida intrauterina nós temos? A criança começa pelo tato. O tato ele já sente. Então, aí as mamães que nos ouvem, por que tanta questão e qualquer dia ou outro dia vamos falar sobre as causas, as bases? Se eu tenho uma criança ainda em vida
intrauterina, já tinha a mamá que passava a mão na barriga, conversava, o papá que lê a história, canta para a criança, porque é o tato e a audição. Começa, então, ele vai dar seguimento e vai, na verdade, construir esta confiança pelo próximo através destes órgãos sensoriais. Agora vai depender, é o que a doutora disse. Tá bem, ele já tem sensibilidade auditiva, e você tem muito ruído no ambiente, ele não vai construir confiança contigo. Ele já tem uma seletividade alimentar, tem uma alteração na questão gustativa dele, ou seja, ele não, vamos dizer, aquela criança que não, o cérebro dele registra que o alimento pastoso parece algo de picos. E você, o que acontece? Você, normalmente, eu disse, mamãe, mas ele não está a comer porque está cheio de feridinhas, tem vezes que nós não intervimos. Temos criança até que correm o risco de ter alimentação parental pela sonda. A criança só aceita 2 grupos de alimentos. O quê? História. Qual é o quadro? Mamãe, como é que é para comer lá em casa? Ah, doutora, eu chamo o meu marido, um pega aqui, outro pega aqui. Pois é. E depois vem o quadro psicológico daquela criança, porque no dia seguinte não vai querer comer mais, não é? E vai agudizando, e no final não se consegue chegar num adulto que poderia, em termos de competências técnicas, talentos e outros, contribuir para a sociedade angolana. Eu vou, agora que falamos aqui em relação ao adulto, a Angelina disse que este acompanhamento direto para os adultos que têm o espectro de autismo, hoje aqui no nosso país é muito difícil em termos de instituição, não é? Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. E depois há uma máxima, por exemplo, nós olhamos para os nossos locais de trabalho, vamos à rua, vamos aos shoppings e olha-se para diversos comportamentos e há quem diga assim, existem muitos adultos autistas, não é? Sentem isso também? Porque é que isso hoje tornou-se uma afirmação quase constante? Para muitos, o autismo é algo novo. Por isso é que o diagnóstico aqui na nossa sociedade, no nosso país, foi tardio. E por ser tardio, muita gente pensa que autismo só está em criança. E quando vejam um adulto novo, aliás, quando vejam um autista adulto, admiram. Por isso muitos dizem, uau, o Tom não tem cara de autista. O autismo não se vê na cara, e sim no comportamento. Tu precisas conviver com ele para poder perceber. E a única instituição que eu conheço que alberga adultos é a Pegada. Já falei aqui aquelas horas. Não, a doutora disse que tem uma... A reabilitar, mas é privada. Estamos a falar de instituição pública. Vamos falar de políticas públicas, porque temos muitos, mas muitos pais com dificuldades financeiras que não têm como pagar na reabilitar. É verdade. E como ficam esses adultos? Onde vão parar esses adultos? Os pais ficam de mãos atadas, acreditando que são meninos que não querem aprender, têm preguiça. Muitas vezes dizem, ele não aprende porque tem preguiça, o irmão dele menor aprendeu, mas ele nunca aprende. Escolar. Não há nenhuma transição de classe, por exemplo? Não há nenhuma transição de classe. E também, que já falamos aquelas horas, temos dificuldade de educação adaptativa. Eu penso que, diferente de olharmos só para as crianças, só para os adultos com dificuldades, vamos formar pessoas para poderem ajudar essas pessoas, esses jovens. Precisamos de mais formadores para ajudarem as crianças e os jovens nas escolas públicas. Porque hoje vamos pegar uma criança, vamos meter numa escola pública. Estamos a ver questão de inclusão. Estamos a incluir. Não basta incluir, se não vou conseguir orientar essa pessoa. Não adianta incluir, eu estaria a mutilar ou meter simplesmente ali para mostrar que está lá, mas que essa criança não desenvolve em nenhum aspecto. O que a doutora falou muito bem, nós pais com filhos autistas temos que ver qual é a habilidade que o teu filho tem para poder desenvolver. Se ele sabe pular, põe ele a pular. Se ele sabe correr, põe correr. Eu fui descobrir tarde, tarde, porque eu pensava que fosse uma brincadeira, afinal era um hiperfoco quando eu não tinha o diagnóstico do autismo. Eu imitava o Bruno Samora na TV todos os dias, eu pensava que fosse uma mera brincadeira. E quando eu dei conta, meu filho tem hiperfoco em exercícios físicos. Hoje o Tô está no ginásio, ele tem rotina de segunda. A questão da rotina é muito importante. De segunda a
sábado. Como é a rotina do Tó atualmente? O Tó, segunda-feira vai para o centro, terça-feira tem centro e ginásio, quarta-feira tem centro, quinta-feira tem folga, mas tem ginásio. Sexta-feira tem um dia que eu digo, Tó, quando eu quero que ele para desenvolver habilidades, eu dou um teste e digo, Tó, lê isso para mim, explica para a mamãe. E ele vai ler, o que não percebeu, vamos ensiná-lo. Quando tem festas, principalmente casamento, ele ama casamento. O único show que ele vai é só do Anselmo Ralph. Tem que dar mais shows, então. Não, para ele, tipo, ele é o, como é que é, o seguidor fiel. Tem show do Anselmo Ralph, levo o Tó para o show, porque o Tó não tem hipersensibilidade auditiva nem visuais, então não tem problemas, ele vai, gosta, ama e vamos. E inserir os nossos filhos nas atividades, principalmente familiares. Muitas vezes mãe vai para a festa, deixa o filho em casa. Tem um aniversário, foi convidado para um aniversário, embora muitas vezes também não convidam nossos filhos. Olha, fulano, olha, a festa vai ser só de criança, mas traga só o fulano. Sim. Neste processo de socialização, principalmente. Muito. Começa com a família, para poder ter habilidades sociais. Agora, como é que o meu filho vai ter habilidades sociais se eu não lhe ponho em contato com a sociedade? Se eu não lhe ensino a fazer determinadas tarefas? Existe a questão também do autocuidado. Começa em casa, a aprender a ter a higiene pessoal. Olha, hoje vai lavar a louça. Hoje é o teu dia de limpo. Vai fazer do jeito dele. Muitas vezes. Só que até os não atípicos, falar em lavar a louça hoje, levar o seu prato, e estão a perder habilidades. Por isso que aquilo que falou. Por que está a acontecer isso? Não, hoje é a era digital, né? Então somos pais que terceirizamos os filhos, saímos cedo de casa, e o que é que eles têm de acesso dele? É o digital, o touch, que não trabalha nele nenhum aspecto cognitivo, motor, que vai lhe dar habilidades para ele amanhã. Digamos, hoje eu estou com medo se os jovens de hoje sabem trocar um pneu. Eles não querem nem sujar as mãos, porque parte do que a mamãe está a dizer de casa. Não tira o prato, não lava a louça, onde dorme, não tem essa responsabilidade. Então imagina, se no típico nós estamos com este quadro, a típica mais ainda, porque ela já tem alguns fatores a nível do sistema nervoso central e de habilidades que estão em déficit e que, se não forem expostos, aí de novo epigenética, não desenvolve. Então perde. Então esse cérebro vai fazer o quê? Vai podar neurônios necessários, porque ele registra que não é útil, não estão a ser usados. Muitas vezes eu chego em casa, o Tó, ele organizou, por exemplo, as quartas e domingo, que são os dias que os funcionários não vão trabalhar, ele tem essa responsabilidade. Eu entro para casa, ele segue-me. Mamãe, sim, não viste a casa arrumada? Por acaso vi. Obrigada, meu filho. Obrigada por chamar a sua atenção. Para mostrar que ele fez. E isso é bom. Nós também temos dificuldade de elogiar os nossos filhos porque fez uma coisa boa. Então eu digo, uau, o que seria da minha vida sem você? E ele diz, eu sei, mamãe. Portanto, e doutora Delma também aqui a ouvir o seu comentário em relação a isso. É importante conhecer exatamente o quadro clínico para melhor atender, não é? Então os pais são chamados principalmente a este exercício, porque falamos aqui de muitos adultos que a gente observa em termos de comportamento e consegue perceber que um ou outro elemento parece não funcionar devidamente, se calhar não foi acompanhado quando pequeno porque não se percebeu também. Então é importante conhecer, não é? O que se esquece é que a criança cresce. Estamos a falar, as pessoas pensam, não, ele é autista, é criança e não vai crescer. Ele cresceu e dentro da sua personalidade foi enquadrado outras particularidades e a não aceitação está aí. Muitas das vezes eu tenho adultos hoje que têm em sua mente a lembrança de como foram rotulados na infância. E quando nós fizemos aquilo que é a anamnese, que é uma entrevista para a base de dados, principalmente dos pais dessas mesmas crianças, nós vamos pegar no fator histórico-familiar. E é o pai que vai dizer, eu tive muita dificuldade de assimilação escolar, mas era por culpa da minha professora.
Era porque via o meu pai. Então, automaticamente, esse adulto já encontrou justificativa para não aceitar a sua condição neurológica. Ele próprio já criou um mecanismo de defesa. Há uma barreira. Uma barreira. E ele vai dizer, não, eu sempre tive habilidade para isso e aquilo. Só não desenvolvi porque também não era tempo, não era idade, não era aquilo. Automaticamente, dentro do casamento, isso começa a trazer choque. Porque está aí a mulher que vive com este parceiro, está aí o parceiro que vive com esta mulher, que consegue identificar que é simplesmente uma fuga que o mesmo encontrou para não buscar auxílio. E esses pais são pais fugitivos. Quando o chamas para fazer análises, para fazer aquilo que é entrevista, ele tem sempre o telefone a tocar porque tem que atender uma situação profissional. É importante que esses pais saibam que o teu reconhecimento, a tua presença vai facilitar o desenvolvimento do teu próprio filho. Não é simplesmente sobre o teu filho, é sobre a tua família e você está dentro do quadro familiar. Então é importante. Não é uma mera aqui, vaidade, isso não é. É urgente. E há pais até que dizem, não, mas eu trouxe o meu filho à consulta e essa consulta não é para mim. Ele não percebe que é dever de Estado. Aquele que é o dever de Estado dele. Há pais que dizem, não, doutora, a consulta não é para mim, a consulta é para o meu filho. Esquecem-se que no roteiro da anamnese estás a me trazer uma criança de 2 anos, onde a vida desta criança começa onde? Na vida intrauterina. Eu tenho que perguntar como é que foi a fase gestacional, como é que vocês se conheceram. E os pais normalmente acham que não, a doutora está a invadir aquilo que é o seu espaço. Vai dizer, não, doutora, desculpa, eu não vim para a consulta, eu não posso me deitar naquela maca, eu não posso sentar-me aqui por muito tempo. O pior é essa só falta vim de mesmo cultura, para observar. não? Agora eu pergunto, qual é o especialista que simplesmente vai observar uma criança para poder encaminhar sem um histórico familiar? Não tem como. Não tem como, vamos trabalhar mal, não existe. E quando eu, por exemplo, para quem meu paciente sabe que isso não vai resultar. Não, vai ser bem encaminhado e vou mesmo adicionar negligência familiar. É importante. Os pais sabem que no prontuário também tem a negligência familiar. Criança não foi avaliado como deve ser devido à negligência familiar. E quando ela abrir e ler, vai dizer, mas doutora, eu trouxe. Não, mas você não me permitiu fazer o meu trabalho. São esses pais que estão sempre a mudar de profissionais a profissionais. Há pais que já rodaram, desculpa, todos os hospitais de Luanda. A gente chama shopping de médico. Faz shopping de médico. Olha. E no final está o filho, não é? Que é o filho perdido, é o filho a ser prejudicado, é o filho que não tem um guia de acompanhamento e automaticamente acabam por confundir esta mesma criança. Há pais até que vão para o exterior, já sabem que o diagnóstico foi conclusivo aqui. Vai voltar novamente aqui e vai dizer, não, lá não nos deram nenhum relatório. A base da mentira. E isso dificulta muito o nosso trabalho, dificulta a evolução do próprio paciente. Diagnóstico não é sentença. Nós não estamos aqui para rotular aquilo que é o estigma familiar, não, muito pelo contrário. Nós estamos para auxiliar. E essa luta, volto a repetir, é nossa. Pais, por favor, eu sei que a negação faz parte de alguns critérios, de algumas personalidades. Então, é importante dar a oportunidade do profissional fazer entender quais são as causas, como é que isso acontece e preparar também esses pais psicologicamente. Porque há pais que não entendem, eles vêm na consulta com a criança, o profissional logo a ver a criança até já identificou alguns sinais de impulsividade, irritabilidade, agressividade, insônia. Porque a criança vem cansado e nós temos que perguntar a esses pais. O pai automaticamente vai dizer, não, ele só está mesmo agitado aqui no consultório, em casa ele dorme. Não, está cansado porque o pai vai apresentar uma justificativa, o que tem impedido muito o nosso trabalho. Então, por favor, pai, chamar-vos aqui à responsabilidade. Por favor, que sejamos sérios com a particularidade da saúde, é importante. A nossa luta é em conjunto. Então, pais, tenham a responsabilidade afetiva com vocês mesmos primeiro e depois com os profissionais de saúde, porque só assim nós vamos trabalhar. Então, é importante realçar essa parte. Terapeuta ocupacional, Diane, portanto,
olhando para aquilo que é o vosso trabalho do ponto de vista prático, não é? Hoje vocês também atendem os adultos, como é que tem sido principalmente esse processo de acompanhamento? O homem é um ser ocupacional. Então, o terapeuta ocupacional deve intervir naquilo que são as ocupações do indivíduo de acordo com a faixa etária que se apresenta. Criança, qual é a principal ocupação da criança? É o brincar. Adolescente, de criança, adolescente, pré-adolescente, ou caso adulto, qual é o papel? O estudo. Adulto, trabalho. Então, o que é que acontece? Em consultório, a maior preocupação é trabalhar as habilidades que este indivíduo, este adulto apresenta, quais são as potencialidades dele, e saber que papéis ocupacionais ou atividades ocupacionais podem ser desenvolvidas por uma equipe multi-interdisciplinar. Então, digamos, vamos dizer que ele tem muito interesse, vamos dizer, em aspectos de montagem, mas tem pobre motricidade, ou não tem boa coordenação motora fina. Primeiro vais trabalhar o aspecto fisiológico, motor, cognitivo, e depois vais treinar a função. Então, tem sido mais ou menos esta cadeia. Então, começa com a cadeia em termos de reabilitação, depois treinamento da função. Então, este deve ser o papel do terapeuta ocupacional. Fazer com que este indivíduo seja independente dentro das capacidades que ele apresenta. Agora, ele tem este nível de interesse, mas não tem as habilidades apresentadas, ele deve trabalhar estas habilidades. E estas habilidades não são só trabalhadas por um profissional. Não vai ser só o terapeuta ocupacional, porque nós também temos esse estigma. Hoje, todo mundo só quer terapia ocupacional. E falando aqui em cadeia televisiva, e nisto, alguns, permitam-me o termo, chicos espertos, estão a aproveitar-se e a intitular-se que são terapeutas ocupacionais. No país só temos 9 terapeutas ocupacionais. Aqui também há chamada de atenção para que se redobre a fiscalização. Sim. Neste caso, o Ministério com esta era da tecnologia, não é? Sim, Ministério da Saúde, Inspeção Geral do Ministério da Saúde. Então, o que está acontecendo com os terapeutas da fala. Hoje sim. todo mundo é terapeuta da fala. Então é preciso ter cuidado. Então aqui eu normalmente pergunto aos papás, por favor, fica a dica lá em casa. Perguntem sempre onde formou-se a doutora. É vossa, porque os pais ficam, não, vem cá, doutora, não. É vosso direito. Vocês têm que nos perguntar, saber qual é a vossa escola. Se colocarem lá, doutora Diana, o FPR, vou ter que estar lá na base de dados, vão ter que me encontrar. A escola que este profissional disser que hoje a tecnologia já nos facilita. Permite, hoje temos sites para ver, e outra coisa, a cédula ou o número profissional. Todo profissional, eu recebo tantos relatórios e olha que não são pais só leigos. Eu tenho pais, o pai está a chegar, a mãe é médica, o pai é advogado, o relatório está assinado, mas papá, mamãe, não viu que aqui não tem nem o número da ordem. E depois é uma vida. É uma vida. E a criança já estava a ser atendida por este profissional, Chico esperto, permitam o termo, coitado dos chicos, né? Porque não é profissional, então nós mutilamos. Então fica aqui a dica, só existem 9 terapeutas ocupacionais, dentre os quais os 8 são estrangeiros, expatriados. Então, sou a única terapeuta ocupacional licenciada do país. Então, para dizer o quê? Muita atenção. Eu agora, em vez de fazer o meu trabalho, estou a atender a sequela dos não terapeutas. Está um pouco difícil. E quando fala dessas sequelas, não olhamos só para os pacientes, não só para os filhos, mas os pais também, porque é o investimento do tempo, do recurso financeiro. E aproveito também fazer-lhe a seguinte pergunta: como tem sido o acompanhamento dos pais nas consultas, a participação, nas dinâmicas todas que vocês criam? Atualmente é bom? Sim, é relativo, né? Hoje nós temos o que é chamado uma realidade, e eu não gosto de ser irrealista, eu gosto de ser realista, né? Para não ser aqui dar soluções que é utopia. Nós sabemos o quadro que é o nosso país, o nosso dia a dia. Hoje muitos saímos cedo, voltamos para casa à noite, então ainda existe muita frequência das crianças serem acompanhadas pelos cuidadores, pelas babás, pelos motoristas. O que eu devo aqui deixar menção é, com base naquilo que é o meu quadro familiar, eu devo ver onde vai se adequar, deve ter espaço para o meu filho. Se nós tivermos aquilo que é chamado tempo de qualidade,
pelo menos eu fiz uma vez, fizemos uma dinâmica na clínica que dissemos, papá, estas semanas, papás, pelo menos 10 minutos de qualidade em casa. E dávamos quais são as atividades. Por exemplo, ler para a criança, brincar às escondidas, faz toda a diferença e desenvolve tudo aquilo que teve aqui a doutora a falar. Atividades lúdicas, atividades lúdicas, então vai desenvolver a afetividade e acreditem, a memorização dele vai ser melhor. O sono vai ser melhor, porque acredito, a mamã oportunamente vai falar, quando falamos de rotina, não podemos esquecer de falar da rotina de sono. Então, ele vai ter melhor memorização se ele tiver uma boa qualidade de sono. E nós temos muitas crianças dentro do espectro que não têm uma boa qualidade de sono. Por quê? Pela rotina que têm exaustiva e também pelo excesso de telas, porque a tela deixa a criança quietinha. Então, a nível dos papás, temos o cuidado de ter sempre atividades propositais que mandamos para os pais. Então, fizemos agendas, fizemos rotinas, dia 1, dia 2, dia 3, e claro, nós temos que ir avaliando os resultados. E tentamos sempre fazer os possíveis de ter as reuniões regulares ou encontros. Aquele encontro, aquela reunião onde o pai vai ver quadro anterior, quadro atual, o que é que nós precisamos fazer. Porque muitas das vezes eu quero que ele vá à escola. Nós temos e serve como uma ferramenta de motivação. Serve como uma ferramenta, porque muitas das vezes queremos que ele vá à escola, mas ele ainda não tem as habilidades. Imagina uma criança com quase 7 anos, ainda está de fraldas. Não tem escola que vai aceitar. Então, e vês que tem habilidades que podiam ser trabalhadas em casa. Aproveitar então, aquelas habilidades que depois ajudam a sanar aquela dificuldade. Exatamente, é dizer à mamãe, qual é o seu principal sonho? Eu quero que ele entre à escola. Ok, mamãe, então vai ter que dedicar tempo para nos ajudar no processo de desfraude. Para que ele vá à escola. Exatamente. Bem, já mesmo na reta final do nosso programa, mas claramente que não nos vamos embora sem ouvir as vossas considerações finais. E eu começo pela Angelina. Angelina, se pudesse deixar uma mensagem, para quem está a começar agora esta jornada, uma mãe, um pai, qual seria essa mensagem? Nunca desista dos seus filhos. Procure sempre alguma ferramenta para ajudar o teu filho. Se não consegue fazer, procure ajuda. Hoje, já está se falando do autismo de forma muito aberta, já não é mito. Então, com facilidade, tu consegues procurar um profissional. Mas eu queria aproveitar também, dar um recado à ministra da Saúde. Políticos? Sim. Para capacitar pessoas, para fazer, capacitação, havia aí o concurso público que insira mais pessoas que foram formadas em autismo, psicopedagogo na educação. Precisam muito, porque temos até muitas crianças mutiladas em escolas. Precisam muito do auxílio dos nossos profissionais para podermos ter pessoas autistas funcionais. Essa é a minha mensagem que eu deixo. Doutora Delma, também aqui a sua conclusão e a sua recomendação, não é, em relação ao nosso tema. Eu poderia concluir dizendo o mesmo que havia dito. O diagnóstico não é sentença. A aceitação faz com que o quadro dos seus familiares melhore. Juntos somos mais fortes. E essa luta não é simplesmente dos profissionais de saúde. A negligência não acontece simplesmente nas redes sociais, onde vocês têm tempo para filmar no TikTok. Também é bom que abram um vídeo e digam assim, eu não tenho tempo para trabalhar com meu filho. Que vocês também estão dentro de uma negligência familiar. Então, e para os pais? Vamos trabalhar juntos. Para a mãe, para o pai? Para os pais, amem-se acima de tudo. Já basta a vossa luta, a nossa luta diária. A criança não tem culpa. Ninguém nasce pedindo alguma particularidade que ele vai isolar da sociedade. Não. Então, principalmente para os pais, sexo masculino. Não saiu na parte da mãe dele, não saiu na parte da tua mulher, porque é que muito ouço. Isso é da família da minha mulher. Não. O filho está aí. Sejam conscientes, sejam sãos, sejam humildes. Ajudem as vossas parceiras. Há um que deixou a esposa, foi na amante, também tem 4 filhos autistas. Desculpa que eu diga. Deixou a esposa porque simplesmente tem um filho autista.
E ele disse que aquele casamento, quem estava a trazer aquele filho é a esposa. Foi para fora e os 3 filhos que ele teve são autistas. Então, por favor, diagnóstico não é para procurar problema. Está diagnosticado, tem solução e resolução. Então vamos trabalhar juntos, por favor. Nada de se separarem porque não é na parte da minha mulher. Não, é na parte dos dois, vocês os dois. Tá bom? Muito obrigada. Doutora Diana. Fico aqui bem impressionada com as considerações das minhas colegas de painel, mas dizer assim, assinando embaixo o que já foi aqui dito, primeiramente, fujam de soluções milagrosas. Não existe. Não existe porque colocou numa marquesa, ligou uns eletrodos, deu um xarope, vai começar a falar, vai começar a ler, a escrever. Fujam de soluções milagrosas. Para trabalhar com o ser humano é colocando exatamente este ser humano a trabalhar. Como terapeuta ocupacional não posso deixar de dizer, usem as ferramentas que têm. Ok. Estou à espera que a saúde faça melhor. O que é que eu posso fazer melhor a nível de casa? Aproveitem as AVDs, as atividades de vida diária em casa. Tá? Ao darem banho, ao escovar os dentes, ao comer, uma criança não verbal, vou dar de comer, tenho que dizer o que é que ela está a comer, vou fazer com que ela participe, bater o ovo, girar a papa, o que for de acordo com a faixa etária. Adultos, adolescentes, ponho esses adolescentes em oficinas e aqui falando um pouquinho de redes de apoio. O CIART está a fazer um trabalho bonito. Nós temos pacientes no CIART, que é a Escola de Artes. Então, para aqueles que são amantes da arte, tentem levar as crianças para lá, para fazer um part-time, ou seja, um tempo livre, uma metade do tempo. Então, dizer, papás, usem as ferramentas que têm, primeiro de casa, porque muitas das vezes nós pensamos que a solução vem de fora. Não, primeiro a solução começa em casa. Não tenho ferramenta, usa a que tens. E fujam, assim mesmo, fujam de soluções mirabolantes ou milagrosas. Bem, a solução começa em casa e foi o que fizemos aqui para si. Levamos até si esta edição do programa a seguir. Falamos sobre o dia-a-dia de pais que se reinventam para cuidar de filhos autistas. Muito obrigada, Delma dos Santos, que é psicóloga clínica e especialista em saúde, pela sua presença. Obrigada, doutora Diane Mucaz Domingos, que é terapeuta ocupacional e também especialista em neurodesenvolvimento, pela sua presença. Obrigada. E obrigada a si, Angelina Delgado, que é mãe do Tó. Muito obrigada e nós desejamos que o Tó continue a contribuir para uma Angola cada vez mais una e diferenciada em relação a esta questão do espectro do autismo. Muito obrigada. Para dizer que além do Tó, tem muitos Tós na condição dele, né? E muito super bem. Desenvolvido, só precisam de oportunidades. Ainda bem. Portanto, está assim concluído. Nós agradecemos a si, que é o nosso convidado especial. O A Seguir regressa daqui a sensivelmente 7 dias. Até lá, o nosso convite é que permaneça desse lado. Vem aí o Selo Cultural, a Rosa já está preparada e há mais nesta emissão no canal de notícias da Televisão Pública de Angola. Boa tarde, boa semana e até o próximo A Seguir.